Muito bem, pode colocar aí o primeiro print na tela, matéria do Tasso Lohan no Metrópolis, PF, Polícia Federal, acha mensagens de Roberta Lussinger falando de negócios com Lulinha. Nosso futuro é Suíça. Pessoal chique, né? Diálogos revelam que Lulinha não somente sabia dos negócios, como também comentava, coordenava e participava de reuniões. Está aí destacado no subtítulo, pode botar o começo da matéria. Próximo print, agora é oficial. A Polícia Federal tem em mãos mensagens enviadas pelo filho do presidente Luiz Fábio Lulis... Peraí, Luiz... Ih, tá errado aí, né? É Fábio Luiz Lula da Silva. Saiu o Lula antes. Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, a lobista Roberta Lussinger, investigada por suspeitas de tráfico de influência e de usar a proximidade com o filho do presidente da República para facilitar negócios e acesso ao governo. O governo é aquela lâmpada em torno do qual ficam as mariposas, como eu falei outro dia, lembrando a música As Mariposas, de Adoniran Barbosa, sambista, que cantava com aquela linguagem divertida, né? Ele, para falar das relações ali de homem com as mulheres, falava das mariposas em volta da lâmpada. É assim que fica todo o pessoal em torno do governo querendo um acesso privilegiado para a obtenção de contratos públicos e para faturar com a intermediação. Pode botar o próximo print. As mensagens obtidas com exclusividade pela coluna mostram que os dois tratavam explicitamente de fazer negócios e de atuar em lobby junto ao núcleo duro do gabinete de Lula, revelando que a relação entre eles vai além da simples amizade. Lulinha não somente sabia da atuação e dos interesses de Roberta, como também, e é o que estava no subtítulo, comentava, coordenava e até participava de reuniões. Próximo. Em um dos diálogos interceptados, que aconteceu em 22 de março de 2024, Roberta diz a Lulinha que os dois trabalham em nível diferenciado e que o futuro deles é a Suíça. Quer dizer, eles não são iguais às outras pessoas, eles estão muito acima delas, não é mesmo? Na mesma conversa, o filho do presidente revela que participa de reuniões com Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe, na verdade, então chefe, né? Naquela época ele era chefe de gabinete do Lula, só foi exonerado porque o pessoal do governo percebeu, depois que aparentemente ele próprio indicou, que o celular da Roberta, apreendido pela PF, ia trazer mensagens comprometedoras. E o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, conhecido como Berger. Próximo. Olha aí as mensagens na arte do Metrópolis. Entre Lulinha e Roberta, em 22 de março de 24. A Roberta, tirando uma onda. Nosso nível tá outro. Nosso futuro é Suíça. Poucos negócios é aquela língua parecida com português, né? Uma palavra vai no plural, a outra no singular. Poucos negócios é bom. Esse povo aqui tá em outra vibe. E o Lulinha? Isso, deixa eles, trabalho pra caralho. Eu tenho que falar o palavrão que é o do Lulinha. Tô simplesmente reproduzindo. E nunca dá em nada. É boquirroto, é desbocado, que nem o pai, né? Então tá ali falando isso que ele trabalha. Olha só, é engraçado, né? Grande trabalhador do Brasil. Olha, veja você, era monitor de jardim zoológico em São Paulo, não é isso? O pessoal ficava ironizando que ele limpava ali o negócio do elefante. E aí o pai no poder, por acaso, por uma grande coincidência em que você brasileiro é convidado a acreditar, se tornou um grande empresário. Concomitantemente, simultaneamente, paralelamente, né? O pai aumenta o poder, chega à presidência e o Lulinha vai crescendo e, claro, houve uma série de investigações a respeito dessas facilitações que o governo federal deu aos negócios dele. E agora ele aparece mais uma vez nessas negociações e sendo alvo de um inquérito, na verdade 3 que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Tem um outro sobre vazamento, mas são 2 nas mãos do André Mendonça e 2 na do Flávio Dino. Bom, aí a Roberta fala, decepção, tá? Lulinha, é que o Fernando, e aí ele se refere, de acordo com a PF, ao Fernando Bittar, que é o ex-sócio dele e que era o proprietário formal do sítio de Atibaia, né? O Fernando Bittar. Todo dia tem um pedido novo para ele, todo santo dia. Ele parou de atender ZP e Fernando.
Aliás, depois tem que checar na matéria exatamente para cravar quem é ZP. Mas o Fernando é o Bittar. Roberta Marcola não quer, diz ela. Marcola, então, chefe de gabinete do Lula. Ele está incomodado. Falou para a gente almoçar com Berger e ele sem Fefe. Fefe é o Fernando Bittar. Porque ele não quer mesmo. Aí o Lulinha diz, isso, já é o terceiro almoço que eu tenho com ele e ele pede para ser só entre nós. Parece que o Marcola está querendo que a reunião, no contexto dessa mensagem, por aquilo que Roberto e Lulinha estão falando, seja petit comité. Não leva o Fefe, não leva o Fernando, não. Ele está querendo que seja só entre nós. E a gente sabe hoje que o Marcola teve pagamentos de despesas pessoais recebidos, pela Roberta Lussinger, que estava recebendo dinheiro do careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, que é o protagonista do escândalo do roubo dos aposentados, que viajou com o Lulinha para Portugal e pagou as despesas de viagem do Lulinha. Então, está tudo conectado aí. E eles estão articulando reuniões com membros do governo, sendo que o governo é do pai do Lulinha. Quer dizer, o filhão não deveria estar articulando com uma lobista acesso ao governo do papai, porque o governo é do país, o Estado é do povo brasileiro. Não é para filho de presidente tentar algum tipo de negócio se aproveitando dos contatos e do poder do papai. Só para deixar claro como deveria ser, que não é. E não é também por causa do mau exemplo do Lula. Porque o Lula parece não coibir, desde que subiu ao poder em 2003, esse tipo de atitude. Tanto que recebeu lá o Daniel Vorcaro numa reunião secreta, junto com outros ministros e até o então futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, porque o Guido Mantega estava recebendo lá a fortuna de R$1 milhão por mês do Vorcaro, para ser lobista, para abrir as portas do governo. Então o Lula atende a esse tipo de gente levada pelos camaradas dele, por aqueles que ficaram caladinhos quando foram investigados, quando foram alvos de medidas gravosas na época da Lava Jato. Então alguém imagina que o Lula seja alguém de uma rigidez moral que diga à família, que diga aos amigos próximos, ninguém aqui vai ter negócio com o meu governo enquanto eu estiver aqui e tal, e que coíba isso? Não. A gente vê, na verdade, essa flexibilidade moral, para dizer o mínimo, que acaba tornando a administração pública muito permeável a esse tipo de escambo. Próximo print. Naquela ocasião, Marcola era braço direito de Lula, despachava na antessala do presidente e fazia os principais contatos com ministros. Disse que ele levava o telefone para botar na orelha do Lula, com quem o Lula aceitava falar. Já Berger, figura histórica do PT, foi quem abriu as portas do Ministério da Saúde para o lobista, Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que tentou emplacar contrato milionário para compra em larga escala de cannabis medicinal pelo SUS. Quer dizer, o sujeito tem ali um vínculo com uma empresa de um determinado produto. A gente está falando aqui da cannabis medicinal. O que ele quer? Ele quer vender o serviço que ele oferece, ou o produto que ele oferece, ou das empresas ligadas a ele, para as quais ele faz lobby. Ele quer que o governo compre esse serviço ou que compre esse produto para usar em algum órgão, em alguma área da administração pública, porque isso rende uma bolada de dinheiro em contrato público. E todo esse pessoal fica negociando o acesso privilegiado, a obtenção eventualmente favorecida, indicada, com pistolão. E esse que é o problema. Próximo. Lulinha orientou Roberta Lussinger a emitir nota para cobrar empresário alvo da Polícia Federal. Essa matéria saiu agora há pouco, é a segunda aí dessa série de hoje, que já fala em nota. Filho do presidente, Lulinha orientava lobista e repete o que mostrou na anterior. Mas vamos ver detalhes sobre essa orientação para a emissão de nota. Próximo print. Mensagens em posse da PF e obtidas com exclusividade pela coluna revelam que Lulinha orientou a lobista Roberta Lussinger a emitir uma nota fiscal para cobrar do empresário Kleber Ribas, dono da Structure, o
dono da Structure. O empresário ganhou mais de 80 milhões de reais em contratos com o governo federal, especialmente durante o governo Lula. Então, para tudo, né? Vamos ver se entrou na cabeça de cada um de nós a informação que está sendo dada, porque eu ainda sou do tempo em que isso gerava uma grande indignação de setores significativos da sociedade. Agora, isso passa batido. Cada dia tem várias dessas, né? E todo mundo naturalizou esse tipo de mecanismo. Bom, o Lulinha orientou a Roberta a emitir nota para cobrar de um empresário que ganhou mais de 80 milhões de reais em contratos com o governo do pai dele. É isso que esse parágrafo está dizendo. Entendeu? O Lulinha orientou a lobista, Roberta, a emitir nota para cobrar do empresário Kleber Ribas, que ganhou mais de 80 milhões de reais em contratos com o governo federal. Fica a pergunta, essa nota é relativa a quê? A que tipo de serviço? Quer dizer, o empresário conseguiu, por meio do lobby da Roberta e do Lulinha, algum acesso privilegiado a esse contrato público ou a qualquer outro que ele obteve? E o Lulinha e a Roberta, foram remunerados em razão desse acesso? Porque, uma vez configurado que isso aconteceu, bom, aí você tem um caminho para condenação por tráfico de influência, já que ele é investigado por tráfico de influência e corrupção. 2 crimes gravíssimos. Só para deixar aqui registrado a gravidade dessa notícia. Vamos ver em maiores detalhes se é isso mesmo. Próximo print. Kleber Ribas é investigado pela PF no mesmo inquérito que apura corrupção e tráfico de influência envolvendo o filho do presidente. Conforme revelou a coluna, o empresário pagou pelo menos 150 mil reais a Roberta Lussinger para prospecção de clientes. Ora, a Roberta é uma lobista. Eu já vejo de uma maneira muito séria, como um problema, que empresários fiquem pagando lobista para ir lá fazer embargo auricular e até dar uns mimos, uns presentes, uns agrados para autoridades públicas para conseguir acesso. Isso já é problemático por si quando envolve pessoas que não são parentes do presidente. Quando envolve o filho do presidente, bom, aí a gravidade se eleva. Então, o empresário pagou para a Roberta, já está bastante claro, 150 mil reais para prospecção, entre aspas. Pode ganhar um outro nome aí, a depender do juízo do relator André Mendonça. Próximo print. No dia 24 de julho de 23, Lulinha solicita a Roberta que ela convide Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência. Olha, quem quiser uma história do Gabas, tem que procurar aqui os meus vídeos sobre Dias Toffoli. Tem uma história lá de trás do Dias Toffoli com o Carlos Gabas, que eu citei aqui quando eu dei o histórico. Qualquer hora eu volto a esse tema e vocês podem encontrar na aba vídeos, é só descer que vocês veem ali os vídeos sobre ética no STF, próximos ali daqueles vídeos que eu resgatei da sabatina do Toffoli, que eu faço o apanhado histórico das atitudes dele. Bom, o Lulinha, então, solicitando a Roberta que ela convide Carlos Eduardo Gabas para se dirigir à Praia do Forte, na Bahia. Aqui todo mundo, diz o filho do presidente. Aspas. Pronto, já falei com o Fernando, que é o Bittar, com o contador, com o governador, com os secretários, com todo mundo. Fecha aspas, responde a lobista. Em seguida, Lulinha orienta a amiga a emitir uma nota fiscal para Kleber Ribas. Emite a NF para o Kleber, diz. Já fiz, responde Roberto. Boa! Comemora, Lulinha. Boa, coisa boa. Todo mundo aí acertado. Emite lá para ele, que bom e tal. Quem é que faturou essa nota? Vamos ver, próximo print. O relatório da PF narra ainda que dias depois Kleber Ribas solicitou a Roberta uma reunião com Lulinha em 31 de maio de 2023. Em seguida ele informa que Rodrigo Assunção assumiu como novo presidente da Dataprev. Olha, 35 de maio de 2023 era o quê? O 5º mês do 5º mandato do PT, o 3º do Lula. Lula tomou posse 1º de janeiro de 2023.
Aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 31, último dia, portanto, exatamente 5 meses do papai no poder. E o Lulinha já estava lá fazendo articulação, falando para lobista emitir nota para o empresário que abocanhou contrato público no governo do pai. É isso que a matéria está mostrando? Onde que vai chegar essa investigação? Precisa avançar. Será que vai avançar antes das eleições? Difícil no Brasil, né? O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.